Olá, meu nome é Yara e esse aqui é o Desenredando. É um quadro no qual a gente discorre sobre alguns assuntos enquanto eu faço aqui meu crochê. E aí, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esvaziamento. Estou fazendo esse modelinho aqui, azulzinho, coração, já estou bem no finalzinho dele. Em muitos momentos da nossa vida, a gente se vê em situações de esvaziamento. Alguns dos momentos de esvaziamento são por escolha própria. A gente escolhe se esvaziar de coisas, de sentimentos, de situações, enfim. E em outros momentos, nós simplesmente somos convidados pela vida para esse esvaziamento. Já aconteceu com você de repente a sua vida virar de cabeça para baixo, perder o emprego, terminar um relacionamento, acontecer 1 milhão de coisas assim ao mesmo tempo que você fica, não tem tempo de processar uma coisa, dali a pouco já está acontecendo uma outra coisa e você fica, nossa, mas calma aí, são tantas coisas acontecendo que eu não estou conseguindo administrar, tantas mudanças de uma vez, num certo esvaziamento daquela vida que você conhecia, que até então para você era o normal. E aí você se vê numa situação de esvaziamento, de agora não é mais isso, então o que é a partir daqui? O que eu vou construir então da minha vida a partir desse momento, já que eu estou vivendo esse momento de esvaziamento? Eu não vou mentir para você e dizer que esvaziamento é a coisa mais legal que existe. Não é, né? Viver isso não é tão confortável também. Mas assim, a gente para poder receber o novo, poder receber novas coisas, poder vivenciar uma nova vida, uma nova história, novas coisas, a gente precisa abrir espaço. E muitas vezes a nossa vida ela é muito ocupada, muito corrida. Acontecem muitas coisas, a gente tem muito conhecimento, tem muito isso, muito aquilo, e às vezes a gente precisa desse esvaziamento para a gente poder abrir esse espaço, tirar aquilo que já não nos serve mais e abrir o espaço para aquilo que agora vem a ser na nossa vida. Até que isso também não seja. E a gente precisa abrir espaço disso também. Também sair disso e abrir espaço para outras coisas novas, diferentes disso também. E assim é. A vida é cíclica e a gente vai vivendo esvaziamentos e depois a gente se preenche com outras coisas e depois a gente se esvazia de novo e é assim que as coisas são. As coisas, pelo menos comigo, isso acontece de tempos em tempos, de ciclos em ciclos. Então, eu venho aqui falando justamente porque eu já vivi os dois lados, tanto o lado do esvaziamento, que eu fui convidada pela vida, no qual aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, e também esse lado de eu vou me esvaziar, vou tirar tantas coisas, tantos obstáculos e tantas coisas que não me servem no caminho. Sabe uma das coisas que a gente costuma fazer nesse esvaziamento? Muita gente faz, pelo menos eu conheço, pelo menos na minha família e ao meu redor aqui, as pessoas do meu convívio, praticamente todo mundo faz, pelo menos uma vez no ano. É aquele faxinão de casa. De eu vou tirar roupas velhas, roupas que eu não uso, coisas de cozinha, vou fazer aquela faxina e tudo aquilo que não me serve mais, eu vou despachar. Isso é uma forma de esvaziamento. Não só física, como energética, espiritual, enfim. Quando a gente faz isso com coisas, objetos, enfim, a gente já está abrindo espaço também para coisas novas. A gente tem esse costume de fazer isso de tempos em tempos. Nós precisamos. A vida, ela é uma constante mudança.
Pelo menos essa é a forma que eu vejo. Então, muitas vezes a gente tem uma certa resistência. Muitas vezes a gente quer manter as coisas como elas são. Eu vejo até esses casos aí, eu não sei até que ponto eles são verdade, até que ponto existe exagero, enfim, eu não fui atrás desse tipo de informação porque nem me interessa saber. Mas, por exemplo, desses bebês reborn, né? E como as pessoas estão levando isso para a vida delas e tudo. Eu não vejo isso nada muito além da dificuldade de lidar com essa impermanência da vida. Porque se você tem um filho, o seu filho ele vai crescer, ele vai se desenvolver, vai se tornar um ser humano que cuida da sua própria vida e vai sair da sua casa e vai viver a vida dele. E muitas vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de lidar com isso. Quantas e quantas vezes a gente não ouve os pais falarem: ah, eu gostava tanto quando era bebezinho, eu gostava tanto quando era menorzinho, por que isso, por que aquilo, quem dera não crescesse. E aí hoje a gente vê essa onda aí, como eu falei, não sei até que ponto é verdade, enfim, até que ponto é exagero, mas nem me interessa também. Mas é isso, eu vejo como uma dificuldade também de lidar com essa impermanência, com aquilo que eu não posso controlar. E a vida é isso, a gente não pode controlar. Um dia, de repente, alguém que a gente ama morre. Um dia, de repente, alguém que a gente ama vai embora. Um dia, de repente, aquele emprego que a gente tanto amava, tanto sonhava, tanto se dedicou, acaba, a gente é mandado embora, ou perde o sentido, aquilo já não traz mais prazer. Enfim, as coisas mudam, nada permanece o mesmo para sempre. Tudo vai sofrer as suas modificações com o tempo. E aí a gente precisa mais uma vez se deparar com essa situação de esvaziamento, de eu preciso sair dessa linha de pensamento, dessa linha de conceito, dessa linha de vida, dessa forma de viver. E agora eu me vejo numa outra vida, numa outra forma de viver, numa outra forma de existir. E agora eu preciso de lidar com isso, porque agora a minha vida ela é diferente daquilo que eu estava vivendo. E agora eu preciso ser diferente. Nisso, a gente cria uma outra versão de nós mesmos. Isso é uma coisa muito legal. Eu, particularmente, para mim, essa é a minha parte favorita. A parte que a gente cria uma nova versão de nós mesmos. Porque a gente precisa se reinventar o tempo todo. A gente precisa se desconstruir nossas crenças, nossos conceitos, desconstruir quem nós somos, quem nós pensamos que somos. E aí, no final das contas, a gente se torna uma outra versão, totalmente diferente, coisas que a gente não pensava, coisas que a gente não gostava, coisas que a gente não fazia, de repente passam a fazer sentido pra gente. De repente aquilo é interessante, de repente aquilo é legal e agora eu quero conhecer novas coisas, novos lugares, novas pessoas, enfim. E você se vê aberto a conhecer outras coisas. Eu acho isso magnífico, porque na vida eu acho assim que a gente vive aqui um curto espaço de tempo. Se a gente olha para outros animais, para outras plantas, enfim, a gente vive um curto espaço de tempo. Quando eu pisquei, de repente agora eu tenho 37. Meu Deus, caramba. Será que eu já tô vivendo a crise dos 40? De tipo, caramba, a vida já andou e ainda tem muito que eu quero aproveitar, ainda tem muito que eu quero viver, ainda tem muitos sonhos que eu quero realizar. E eu quero que dê tempo, eu quero que eu tenha saúde, eu quero que aconteçam muitas coisas. E vamos viver, vamos bola para frente, vamos fazer aquilo que faz sentido pra gente, vamos conviver com gente que a gente gosta. Por que a gente tem
assim, relativamente pouco tempo de vida aqui, como eu falei, e às vezes a gente tá num emprego ruim, num emprego que a gente não gosta, tá num relacionamento ruim que já não faz sentido, convive com pessoas tóxicas que fazem mal, pessoas que sugam a energia, que não trazem nada de bom, que só querem falar, não querem te ouvir. Caramba, por que às vezes a gente se vê em lugares assim? Eu, de tempos em tempos, tenho uma necessidade de hibernar. Sou tipo um urso. Eu tenho uma necessidade de me recolher. Eu estou descobrindo agora o meu diagnóstico de autismo e agora eu vim perceber que por que eu sempre me senti muito exaurida com interações sociais, por que lugares públicos para mim são extremamente exaustivos, por que excesso de estímulos eles me estouram e me drenam de um jeito. Agora eu estou entendendo a minha forma de funcionar, é porque eu sou extremamente sensível, porque eu sou extremamente perceptiva das mínimas coisas e tenho muita ansiedade. Agora tudo está fazendo muito sentido. Mas olha só, eu vivi uma vida inteira assim, sem ter muita noção disso. E sempre com muitas pessoas ao meu redor dando palpite de muita coisa. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você é inteligente para fazer isso, porque aquilo faz sentido para você, não sei o quê. E nunca perguntaram o que de fato fazia sentido para mim. Muitos palpites e pouco ouvir a minha sensibilidade, a minha necessidade. E aí eu fui convidada pela vida a um recolhimento. Num primeiro momento, né, eu já contei no outro vídeo sobre o luto da minha mãe, e houveram outros, tudo em muita sequência, assim. E eu me vi numa situação na qual eu fiquei nada mais, nada menos do que não foi paralisada, mas reflexiva com a vida, com o que estava acontecendo, enfim, né? A morte, ela traz esse convite de, nossa, a vida é finita, ela não é infinita. Em algum momento, isso aqui acaba. Em algum momento, tudo vai embora. E o que eu estou vivendo? Será que o que eu estou vivendo faz sentido para mim? Ou será que o que eu estou vivendo é o que as pessoas estão dizendo para mim que faz sentido e aquilo não faz sentido de fato para mim? Então, eu fui convidada pela vida a viver situações que me fizeram refletir sobre isso, porém, ao mesmo tempo, eu também me recolhi. No primeiro momento, nos primeiros anos, fazem 3 anos e meio que eu perdi a minha mãe. Nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos, eu me vi obrigada a ir comemorar Dia das Mães, e comemorar aniversário dela, e Dia de Finados, enfim, me vi nessa obrigação de fazer isso porque a família toda estava indo fazer e eu não podia ser a única que não fazia isso. Eu não podia ser a única que estava ali sem fazer isso, mas isso ia contra a minha vontade. Eu não achava que tinha muitos motivos para estar celebrando, mas enfim, estava fazendo o que a família estava fazendo. E aí, depois dos outros lutos também, eu acabei me vendo numa situação de solidão. De, nossa, só eu tô vivendo todas essas coisas de uma vez só.
só eu tô vivendo todas essas perdas e todas essas coisas de uma vez só. E eu tenho que ser a pessoa que olha para isso, que olha para mim. Porque se eu continuar vivendo assim, querendo dar conta de tudo, querendo participar de tudo, enfim, eu só tô adoecendo. Então, acabei mudando para uma cidade mais distante, ainda no mesmo estado, mas mais distante, no qual eu conseguisse manter uma certa distância. E aí a vida começou a acontecer outras coisas, tipo carro quebrar, enfim, para dificultar um pouco mais esse acesso. E aí eu fui sendo convidada a ficar mais reclusa. Eu juro para você. Mas assim, foi a melhor coisa, porque aquele monte de vozes externas, aquele monte de coisa de faça isso, faça aquilo, não sei o quê, por que você não tenta isso, por que você não sei o quê, tudo isso se calou. E aí, no momento que tudo isso se calou, eu pude ouvir mais a minha voz interna, aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que dava prazer para mim. E eu pude entender o que estava dentro de mim. E silenciou muito disso que era externo. E tá me fazendo muito bem. E confesso para você que eu tô com preguiça de sair da caverna agora. Eu tô tão bem dentro da caverna, eu tô me sentindo tão acolhida, tão tranquila, tão de boas, que tem uma hora que fica difícil. Eu sei que eu vou ter que sair da caverna em algum momento, porque ninguém vive isolado, ninguém vive fora das relações, isso não existe. Nós somos seres relacionais, seres afetivos, enfim, isso não existe. Mas eu confesso que eu adoro. E é muito bom esse momento assim de estar sozinha, de estar mais reflexiva, poder ouvir aquilo que faz sentido para mim. Tô aqui fazendo meu crochêzinho, enquanto isso tô desenrolando esse assunto com você. E eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo bem extremo, mas assim, em outros momentos eu já me vi nessa situação também de esvaziamento, de ficar mais quietinha, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ficar muito mais tempo como eu tô agora. Agora tá sendo assim bem mais legal. Agora eu entendo porque que tem gente que tira ano sabático, essas coisas e tal. Faz muito sentido que a gente precisa de um tempo para a gente mesmo, de um tempo sozinho com a gente mesmo, tomando nossas próprias decisões e fazendo aquilo que faz sentido para a gente. Seria bom se a gente conseguisse fazer isso de tempos em tempos. Se a gente conseguisse estar só com a gente mesmo, só com as vozes da nossa cabeça. Seria muito bom se todo mundo pudesse fazer isso. Eu não fiz porque eu não tive oportunidade financeira mesmo para fazer isso. Financeira, estrutural, enfim, eu não tive essa oportunidade para fazer isso. Mas fui convidada pela vida através dessas situações que me levaram a esse estado de agora é hora de parar. Agora é hora de não interagir com ninguém, agora é hora de você ficar só com você mesmo. E aí, esse convite eu aceitei e tô aqui, vivendo a minha fase de esvaziamento. E é tão interessante isso, porque até quando
alguém vem querer falar alguma coisa assim que eu consigo perceber, sabe? Quando as pessoas estão querendo só, tipo, sei lá, fofocar da vida dos outros. Trazer coisas que pra mim não fazem sentido e eu não tô afim de saber desse tipo de coisa. Não que não seja legal conversar e tal, mas é porque às vezes as pessoas elas querem falar de coisas que, digamos assim, não são edificantes. Sei lá, tem tantos assuntos para a gente poder falar, o que você vivenciou, o que você experimentou, as coisas que você viveu, como está sendo para você, o que você está aprendendo, enfim. Mas escolher falar de vida dos outros, sobre a escolha dos outros, sobre o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Poxa. É um assunto que não me interessa. Não tenho vontade de ouvir, não tenho vontade de estar junto. E aí é nessas horas que a gente percebe que eu percebo que eu mudei. E que com a minha mudança, inevitavelmente, acaba que o círculo de amigos e até interações familiares acabam ficando muito limitadas. Porque se tem assuntos dos quais eu não participo, assuntos dos quais eu não tolero, eu não vou estar ali inteira, não vou querer fazer muito parte, enfim. E aí é isso, assim, esse esvaziamento, ele acaba fazendo com que a gente se livre também de pesos que às vezes nem são nossos, sabe? Aquele negócio de novo, mais uma vez, que, por exemplo, eu tenho um pai idoso, né? E aí, às vezes, acontece de todo mundo querer achar que sabe o que meu pai tinha que fazer. Ai, que meu pai tinha que fazer isso, porque tá idoso, aquilo, tipo ir em médico, essas coisas. E homem é resistente para essas coisas, naturalmente. Meu pai, ele é muito resistente com isso. Ele é um senhor de 82 anos, nordestino, criado na roça. Então imagina, ele mata lagartixa na mãozada, barata na mãozada, não pega chinelo para matar essas coisas. Então, imagina, um velho desse aí querer ir em médico. E aí fica aquele negócio em torno dele, não sei o quê, todo mundo falando em cima e tal. E assim, por mais que seja amor e tal, sufoca, né? Sufoca ficar com esse negócio todo em cima e tal. Deixa ele, quando ele sentir alguma coisa. Ele é perfeitamente capaz, assim, totalmente lúcido, perfeitamente capaz de pedir ajuda. Sempre que ele precisa, que ele não tá dando conta sozinho de alguma coisa, ele pede ajuda. Então, ficar com esse negócio muito em cima e tal, acaba sendo bastante invasivo. E aí, eu vejo que muitas vezes os limites das pessoas não são respeitados, sabe? Limites, eles são uma coisa muito importante. Eles não podem ser ultrapassados dessa forma, sabe? Cada pessoa sabe de si, cada pessoa responde por si. Cada pessoa vive o tempo suficiente aqui nessa terra para poder fazer suas próprias escolhas. E as escolhas de cada um precisam ser respeitadas. Então, quando a gente vive esses momentos assim de esvaziamento, é muito legal porque a gente parece que aguça um pouco essa percepção para essas coisas. Parece que a gente fica mais antenado assim, tanto para a gente quanto para os outros. Até para você dar um conselho para alguém, falar alguma coisa com alguém, eu tenho muita cautela, assim, para não estar ultrapassando nenhum limite, para não estar dando ideia errada na vida de alguém, palpite, de tipo, faça isso. Igual agora, falando, né? Que eu fiquei
mais isolada e tal. Isso faz sentido para mim, na minha condição, quem eu sou, da forma que eu vivo, a forma que eu preciso me organizar, me regular emocionalmente. Isso faz sentido para mim. Para outras pessoas, não vai fazer o menor sentido. Beleza, cada um faz aquilo que faz sentido para si. Para mim, no meu caso, faz sentido eu estar mais quietinha, mais reclusa, graças a Deus, diante de tudo que eu estou vivendo, as pessoas estão me deixando em paz também, não estão me cobrando, nem nada, enfim. Então, tudo acabou funcionando de uma forma que veio a calhar para que esse tempo pudesse existir. E só experimenta. Experimenta assim da sua forma, não existe fórmula mágica, não vou falar nada aqui. Eu posso só colocar a minha experiência, né? Mas eu não vou falar nada aqui de faça assim, vá viver no Himalaia, vai para a Índia, vira um monge, faça o retiro de 10 dias de meditação, nada disso. Eu até pensei em fazer esse retiro de 10 dias. Cheguei a me inscrever no final do ano passado. E acabou que eu não fui, mas eu queria muito ter ido no retiro do Vipassana. Queria muito ter ido, até conseguir a vaga e tudo. Mas preferi não ir. E agora acabou que eu tô vivendo isso de qualquer forma, sabe? Eu acho que quando a gente vai viver uma coisa, independente do lugar, da forma, com quem, a gente vai viver aquilo que a gente precisa viver. Acho que a vida é impressionante a forma como ela age, como ela nos coloca nos lugares certos, da forma certa. E tudo uma hora começa a fazer sentido, porque quando a gente vive esses momentos que nós somos convidados a se esvaziar, muitas vezes tudo perde sentido. Mas perde sentido, às vezes, porque a gente está com excesso. A gente tem excesso de informação, a gente tem excesso de conversa, excesso de tela, excesso de comida, excesso de tudo. A gente tem excesso, excesso, excesso. Excesso de consumo, de vício, de whatever, de qualquer coisa. A gente tem demais hoje. Tudo é muito acessível, tudo é muito fácil, tudo com um clique do dedo você consegue. E na maioria das vezes, coisas assim mais efêmeras da vida mesmo, a gente não consegue vivenciar muitas coisas com um clique de um dedo, sabe? Sanar a dor de um luto, de um término, várias as emoções que a gente vive, a gente não liga e desliga num botão. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem acesso com muita facilidade de muita coisa, ao mesmo tempo a gente está ficando imaturo emocional. A gente não está conseguindo lidar com as coisas no tempo delas, com determinadas coisas como elas são. E a gente precisa de se dar esse tempo, porque as coisas não resolvem com um clique de um dedo. As coisas do nosso dia a dia e da vida mesmo, prática de verdade, elas não resolvem. A gente pode conseguir acelerar um áudio, acelerar esse vídeo aqui para ver mais rápido, enfim, a gente pode conseguir fazer várias coisas dessas, mas vivenciar as nossas emoções, passar pela dor do luto, ser atravessado por aquilo que nos faz humanos no clique de um dedo, sinto muito, mas isso não existe. Então a gente precisa muitas vezes olhar para dentro da gente, ver mesmo ali aquilo que faz sentido, o que não faz, olhar para as nossas sombras, olhar para o todo, olhar para nós, enfim.
a gente muitas vezes vai ser pego e vai ser convidado a vivenciar no ritmo da vida e não no ritmo da modernidade, não no ritmo do clica e acelera e vamos, e sem poder se respeitar, se dar esse tempo, sem poder olhar para a gente mesmo. O esvaziamento, ele faz parte. E ele leva o tempo que ele precisar. No meu caso, já está levando meses, mas ele leva o tempo que ele precisar. Eu já estou aqui entre saio, não saio, saio da caverna, não saio. A caverna está muito bom, mas eu sei que eu preciso voltar a interagir. Talvez eu esteja começando a ficar pronta para voltar a interagir. E é isso, assim. Talvez eu já tenha me esvaziado o suficiente. Talvez eu já tenha chegado no ponto que eu precisava para esse momento, até que aconteça de novo, até que eu seja convidada mais uma vez para mais um esvaziamento. E que eu faça isso mais uma vez. Agora, com um diagnóstico, fica mais fácil de entender também o funcionamento, mais fácil até de explicar para as pessoas também. Porque antes do diagnóstico só parece uma pessoa esquisita, né? Que, enfim. Mas depois do diagnóstico isso ajuda bastante, porque agora existe um motivo, já que precisa de um rótulo para ter motivo para a gente explicar para a sociedade a nossa forma de funcionar. E por que a gente precisa, às vezes, de um tempo, por que a gente precisa, às vezes, de se recolher e de estar só com a gente mesmo. Mas experimenta isso. Não estou falando para fazer o mesmo que eu, mas experimenta momentos do seu dia só para você. Seja 5 minutos, um momento de meditação, seu banho sagrado, sei lá. Procura um ritual, uma coisa que funciona para você, que faz sentido para você. Experimenta ficar imerso, assim, só você com seus pensamentos, só você se esvaziando. Eu acho que o equilíbrio está mais nisso aí, em poder fazer isso mais vezes e não precisar fazer por períodos tão longos. Eu vou procurar formas de fazer isso. Assim que eu estiver preparada para sair da minha caverna, eu vou procurar formas de me esvaziar diariamente, aos poucos, para não precisar fazer isso muito de uma vez, por muito tempo. Vou ver como que funciona. Se é uma dica que eu poderia dar aqui. Mas eu não sei se na minha condição isso de fato funciona também. Bora ver. Vamos ver como é que dá. Eu sei que se esvaziar é preciso. E quando a gente renasce numa versão nova, uma versão diferente. Talvez a gente goste dessa versão nova. Cada versão que eu surjo, confesso para você que eu gosto mais da minha versão nova do que da anterior. Então, vivencio esses processos com muita gratidão, profunda gratidão, com profundo amor e profundo respeito pelos meus próprios processos. Porque, assim, muitas vezes a gente busca acolhimento fora, quer que os outros entendam a nossa forma de funcionar, que eu sou assim e que as pessoas não me compreendem, não sei o que e tal. Mas e a gente mesmo, com a gente mesmo? Será que a gente respeita os nossos processos? Respeita a nós mesmos? Respeita a nossa própria forma de funcionar? Nosso tempo que a gente precisa para a gente mesmo, os nossos limites? Será que a gente também se respeita? Porque se a gente não se respeita, como que a gente pode
colocar para o outro limites e pedir respeito, sendo que a gente mesmo não sabe o que é isso dentro da nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. E se a gente mesmo não está se escutando, a gente mesmo não está se esvaziando e vivendo de acordo com aquilo que faz sentido para a gente mesmo. Então é importante, primeiramente, a gente olhar para dentro, a gente refletir sobre isso, antes da gente querer que o mundo age de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo. Porque o mundo não vai agir de acordo com o que a gente acha que é o certo. A gente precisa colocar isso para fora. Primeiramente, a gente sendo, a gente fazendo. Aí depois o todo corresponde ao interno. Mas primeiramente é a gente, entende? Primeiramente é a gente que vai trazer isso, né? Se é aquela amizade que te procura só para fofocar dos outros, fofoca de você também, meu amor. Você acha que não fala de você pros outros? Também é a mesma coisa. E é esse tipo de pessoa que você quer? Se sente sugado, se sente esquisito, convivendo com essa pessoa, a pessoa falando dos outros e tal. Por quê? Porque não tem nada construtivo. E aí, no final das contas, depois está falando de você para outras pessoas. E é assim que o ciclo se perpetua. Então, se cerque daquilo que faz sentido para você, de pessoas, de situações, de lugares, daquilo que faz sentido para você, daquilo que você quer viver, do tipo de vida que você quer ter. E até que você saiba o que é isso, é melhor se afastar. Se você ainda não sabe, mas eu não sei que tipo de vida, que tipo de amigos, que tipo de coisas, eu não sei. Então se afasta, porque no meio que você tá, você não vai conseguir descobrir, não. Se afasta para você poder ouvir a sua voz interna, suas vozes de dentro da sua cabeça. Porque se você continuar no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Já diziam os coaches. E eles não estão errados. E é isso aí. A gente vai continuar obtendo as mesmas coisas se a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente não tem resultado diferente. É mais do mesmo. Mais do mesmo. Se você quer ter uma vida diferente, você quer construir algo diferente, e eu acho que se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é sim uma dessas pessoas que quer ser diferente, fazer diferente, quer viver diferente. Então, você precisa se cercar daquilo que faz sentido para você. E até que você descubra, é melhor saber ter daquilo que já não faz mais sentido, daquilo que já não te traz mais prazer e que não faz com que você se sinta vivo, viva. Mas eu vou ficar pobre, não vou ter dinheiro, não vou ter ninguém, não sei o quê. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Mas o que você prefere? Isso ou viver uma vida sem sentido, sem propósito, sem rumo, sem nada? Tudo na vida é arriscar. E se às vezes a gente se agarra em algumas coisas, às vezes a vida até tira essas coisas da gente. Se isso não está fazendo parte do nosso processo evolutivo, pelo menos essa é a forma que eu acredito, se não faz parte do nosso processo evolutivo, a própria vida vai dar um jeito de tirar. Por que não? Nada pode atrapalhar o nosso processo evolutivo. E aí é nesse momento que às vezes a gente vive aquele esvaziamento que nós somos convidados. De tipo, putz, isso foi muito ruim que me aconteceu. Mas isso também me gerou uma transformação. E eu prefiro ficar com a lição que eu aprendi, com a transformação que eu vivi.
Poderia ter sido de outra forma, mas essa foi a forma que a vida me deu. Esse foi o limão que a vida me deu e eu vou escolher fazer uma limonada com esse limão, porque eu não posso deixar de aprender algo com isso. Então, muitas vezes a gente se vê nessa situação de apego e somos convidados a nos desapegar das coisas. Simplesmente as coisas desaparecendo da nossa vida de forma natural. Porque a gente precisa vivenciar esses processos de mudança de tempos em tempos. Nada é igual para sempre. De tempos em tempos a gente vai vivenciar isso. Esse foi o recado de hoje. E me diz aqui como isso te tocou, se isso fez sentido, em que ponto. Vamos ter essa troca aqui, eu vou responder na medida do possível. E se isso tiver ajudado ou feito sentido para uma pessoa que seja, eu já fico muito feliz. Já fico bastante feliz, porque o objetivo aqui é fazer sentido. Tanto que eu tô pensando em não colocar mais nomes, títulos, vou colocar número e quem cair no vídeo, caiu no vídeo porque era o que precisava ouvir, era o que precisava ver nesse momento. Como se fosse um oráculo mesmo. Então é isso. Fica na paz e até a próxima.